Bem-vindos, boa tarde. A gente está iniciando aqui a nossa segunda revisão, visando agora um foco maior no projeto da disciplina, tá? Então, a ideia hoje é que a gente explore um pouquinho mais os conceitos de integração com o banco de dados e tire suas dúvidas que têm a ver com esse assunto. Então, eu queria saber de vocês, quem já conseguiu fazer alguma coisa envolvendo o banco, quem já conseguiu criar um banco de dados, quem já conseguiu fazer o acesso para inserção e leitura de algum dado. Tá? Então, eu queria ouvir de vocês como é que está a situação dos projetos, primeiramente, e saber como é que anda essa integração com o banco para a gente avançar aqui na nossa aula de hoje. Tá bom? Então, fique à vontade para começar. Certo. Conseguiu estar realizando o projeto, mas você já fez alguma entidade, já construiu alguma tabela, já conseguiu fazer alguma coisa no nível de banco de dados? O que foi que você construiu até agora? Qual foi a entidade que você construiu? Tá. Os produtos do mercadinho, né? E você tem alguma dúvida específica sobre o gerenciamento e a integração disso com a aplicação? Conseguiu fazer certinho a leitura, a inserção dos dados a partir do teu programa? Tudo certinho? Pronto, maravilha. Então, se tiver qualquer dúvida, é só colocar aí no chat, tá? Eu vou fazer uma pequena revisão em cima de todo o conteúdo que envolve banco, tá? Mas se tiver qualquer dúvida, pode colocar no chat que eu estou vendo aqui. E você, Jonas? Oi, instalou o Postgres, certo? Já conseguiu fazer a conexão da tua aplicação com o Postgres? Só lembrando que eu mostrei o exemplo com o Postgres, mas pode ser qualquer banco, tá? Pode ser um SQLite, um MySQL, qualquer banco de dados serve para o nosso projeto. Tá? Mas assim, o PHP MyAdmin ele é uma interface em cima do MySQL, o MySQL. Então, o PHP MyAdmin só funciona para o MySQL, ele não funciona para o Postgres. Ele é só um cliente, ele é uma forma de você visualizar os dados que estão gravados no banco. Tá? Mas, assim, se você quer usar MySQL ou quer usar Postgres, tanto faz. Ah, você não pagou o banco ainda, né? Certo. Então, vai ter um pouquinho mais de dificuldade para entender alguns conceitos, mas dá para fazer. Dá para fazer porque o projeto ele tem uma estrutura simples, então eu creio que dá para desenrolar. Certo? Deixa eu só conferir aqui no projeto. Deixa eu só ver aqui. Você ficou com a concessionária, né, Jonas? O Fagner está falando que não pagou o banco e conseguiu também. Tá. Então, o Jonas, você conseguiu chegar a criar alguma tabela já, uma tabela veículo, alguma coisa assim, ou ainda não? Ainda não, né? Tá, então, veja bem a aula de hoje, que eu creio que você vai conseguir avançar depois. Okay? A gente vai partir do zero, desde o banco vazio até a construção de algumas tabelas e dá para ter uma ideia melhor. Ok? E você, Gustavo? Como é que está a situação do projeto? O teu também a concessionária está fazendo junto com o Jonas, né? Você conseguiu avançar em alguma coisa? Mas você conseguiu avançar ou ainda estão na estaca zero por enquanto? Está no início, né? Certo. Ok. Então vamos lá. Então, só para fazer uma visão geral aqui, estou aqui apresentando a minha tela agora. Ok. Então, primeiramente, a primeira coisa que a gente precisa para poder conectar com o banco é ter um banco para conectar, certo? Então, se a gente quer guardar dados da nossa aplicação no banco, a gente precisa de ter um sistema de gerenciamento de banco de dados. É o chamado SGBD, tá?
Então, existem alguns no mercado, como por exemplo o PostgreSQL, o MySQL ou MySQL, enfim, tem outras versões do MySQL como MariaDB, aí você vai ter Oracle, vai ter, enfim, uma série de bancos de dados, o SQLite e por aí vai. Tá? Então tem uma série de bancos de dados, sistemas de gerenciamento de bancos de dados, mas todos no final são considerados como bancos relacionais, ok? Então todos esses bancos de dados aí que estão aqui nessa lista, eles são bancos relacionais, tá? E a linguagem que a gente usa para poder interagir com esses bancos é a linguagem SQL. Okay? Então, o SQL aqui, ele serve para qualquer um desses bancos de dados que estão aqui. Vocês conseguem interagir da mesma maneira. Tá? Existe um padrão chamado SQL ANSI, que é um padrão da linguagem SQL que ela vai funcionar em qualquer um desses bancos de dados. Tá? Então, seja no Postgres, no MySQL, no MariaDB, no Oracle, no SQLite, qualquer banco de dados desse vai funcionar se você usar o subconjunto do SQL, que é o SQL ANSI, que são elementos que são comuns a todos esses bancos de dados. Tá? Então, no nosso exemplo, eu usei aqui o Postgres. Tá? Mas a forma como eu estou interagindo com o Postgres, ele é exatamente igual ao que vocês fariam para usar qualquer uma dessas outras opções aqui. Tranquilo? E aí, no banco de dados, a gente se preocupa em fazer duas coisas. Em construir a estrutura das tabelas. Tá? Então, por exemplo, eu posso ter uma tabela aqui, que eu vou ter um aluno, e essa tabela aluno ela vai ter os campos ID e matrícula, por exemplo. Ou ID e nome. Matrícula e nome, para ser mais claro. Matrícula e nome. Bem simples. Certo? Um aluno. E eu posso ter outras tabelas no meu banco. Por exemplo, no caso, o aluno ele vai participar de um curso. Então, eu posso ter uma tabela curso aqui, que você vai ter outros campos, como nome e carga horária. Tá? CH de carga horária. E esses elementos, eles se integram. Então, por exemplo, o aluno ele faz o que com o curso? Ele faz parte de um curso. Tá? Então, a integração entre essas duas tabelas. Então, essa estrutura que é usada aqui para guardar dados, ela é chamada tabela. Tá? Isso aqui é uma tabela, isso aqui é uma outra tabela. Então, nessa tabela, você vai conseguir guardar dados. Então, por exemplo, eu estou na tabela aluno, então já vai ter lá a matrícula e o nome. E aí você vai ter aluno, Jonas, matrícula 1, 2, 3, Jonas. Aluno alguma coisa, a matrícula, Fagner. Aluno outra coisa, a matrícula, Gustavo. Então, isso vai montar aqui a nossa tabela. Tá? Então, cada registro aqui, ele vai ser construído em cima dessa tabela. Tá? Então, o primeiro registro está aqui, Jonas, o segundo, Fagner, e o terceiro, Gustavo. Não é legal? Então, um detalhe importante aqui, quando você for criar o seu banco, é que ele tem que ter um campo chamado chave primária, tá? Que é o campo que vai identificar de maneira única aquele elemento. Então, por exemplo, eu posso ter, digamos que eu tenho aqui um outro Jonas na nossa turma, certo? Aqui outro Jonas. E aí, como é que eu sei quem é cada um? Eu tenho que ter um campo que identifique unicamente quem é esse Jonas, quem é esse outro Jonas. Poderia ser um CPF, poderia ser qualquer campo. Um campo único. No nosso caso, só temos dois campos aqui, matrícula e nome. Logo, o campo que vai identificar unicamente quem é o elemento é a matrícula. E esse campo é a chamada chave primária. Certo? Então, sempre que você constrói uma tabela, é obrigatório que você tenha uma chave primária. A chave primária ela pode ser um campo da sua tabela, como esse aqui, matrícula, ou você poderia criar um campo ID, por exemplo, que fosse um numérico que iria
sei lá, de 1 até o número que você quisesse, tá? Sequencialmente. Então, 2, 3, 4, 5, 6. E isso aqui seria a sua chave primária, tá? Isso é importante também para a gente poder recuperar os elementos. Então, por exemplo, eu quero fazer uma busca no meu banco por Jonas, mas o Jonas que tem a matrícula 2308203. Então, eu vou obter esse elemento aqui especificamente, tá? Que está nessa linha. Então, essa aqui é a ideia da gente definir uma identificação única para os elementos. Tá? De maneira bem superficial ainda, vocês não viram o banco, mas para dar uma noção a vocês de como é que isso aqui funciona. Tá? Isso aqui se aplica a qualquer tipo de banco de dados, então seja relacional no caso, seja Postgres, MySQL, MariaDB, Oracle, SQLite, entre outros, você vai ter essa estrutura com tabelas e dados dentro das tabelas. Tá? Eu tenho aqui a estrutura das tabelas, data definition, tá aqui. Eu vou definir nome, o tipo, se é inteiro, se é um character variant, que é a string, quem é a chave primária, que pode ser, por exemplo, a matrícula, em cada tabela. E o DML, que é o Data Manipulation Language, você vai manipular os dados. Então, que tipo de manipulação você pode fazer? Você pode fazer busca, pode fazer uma leitura, no caso, né? Pode fazer uma inserção, uma atualização e uma remoção, por exemplo. As operações de CRUD que eu mostrei para vocês. Então, por exemplo, a leitura, eu posso fazer a leitura total de todos os dados que estão aqui na minha tabela, por exemplo, ou eu posso fazer a leitura só de alguns campos, eu quero fazer a busca todo mundo que começa com a letra J, ou me dê todo mundo que se chama Gustavo, ou me dê todo mundo que tem uma matrícula específica. Então, você consegue fazer buscas específicas em cima da tabela. Você consegue atualizar também, modificar algum campo que você criou, consegue remover definitivamente aquele campo, então, ou consegue inserir um campo novo na tabela. Tá? Então, aqui na DML, você vai usar operações que são referentes a essas ações aqui: leitura, inserção, atualização e remoção. Ok? Então, essa é a ideia. Então, a primeira coisa para a gente começar é ter uma estrutura de banco aqui criada. Então, eu vou criar uma tabela aqui bem rápido para que vocês vejam como é que é essa estrutura. Eu estou usando o Postgres, então você pode instalar na sua máquina normalmente o Postgres, você vai definir um login, uma senha para aquele banco e você vai conectar com esse banco. Eu estou usando na minha máquina aqui ele via Docker. Tá? Então, se você quiser usar via Docker, é só rodar um comando que o Postgres já está pronto para você funcionar na sua máquina. Tá? Então, que é esse comando aqui, Docker Run. Eu estou usando ele com o usuário admin e a senha 123. Tá? E ele rodando na porta padrão, que é a porta 5432, e a versão do Postgres que eu estou usando é a versão 10. Então, eu rodei esse comando aqui, ele já vai subir para mim uma versão do Postgres, dessa versão 10 aqui, funcionando com esse login, com essa senha. E aí eu posso usar algum cliente, como por exemplo esse DataGrip que eu mostrei para vocês lá na revisão, para poder conectar com esse banco. Então eu venho aqui e coloco as informações de conexão, ó, localhost 5432, o login e a senha, testei aqui, deu ok, pronto. E eu posso criar já um banco de dados. Nesse caso, eu já tinha criado um banco aqui, então aqui nesse programa a gente tem essa opção de novo SQL, você vem aqui e consegue escrever SQL e executar em cima do banco. Aqui eu tinha dado já esse comando aqui, ó, Create Database Alunos. Dá para poder criar esse banco de dados. E aí, uma vez que eu criei, ele está criado aqui, ó, tá vendo aqui alunos, esquemas, não tem nada por enquanto. Então, ele está um banco vazio, ele não tem nenhuma tabela. A primeira coisa que a gente tem que fazer é criar uma tabela. Então, digamos que eu queira criar uma tabela similar a isso daqui, a tabela aluno. Como é que eu faço? Tem o comando create, table e o nome da tabela. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, para vocês poderem ver melhor. Então, create table, o nome da tabela. Nesse caso, a tabela é alunos. Abre e fecha parênteses, e aqui dentro eu vou ter as instruções para criar a minha tabela. E aí, o padrão é o seguinte, eu vou ter sempre o nome da coluna, tá? Então, por exemplo, o nome, o tipo da coluna, por exemplo, varchar, que é o string, e vou ter algumas regras que a gente chama de constraint, que são limitações, que são
restrições em cima daquela coluna. Por exemplo, o nome ele é obrigatório. Então, se o nome é obrigatório, eu tenho que colocar aqui a restrição not null. Separo por vírgula, tem o próximo campo. Tá? Então, aqui é só seguir o mesmo padrão. Então, matrícula. Matrícula eu vou chamar aqui de varchar também. E vai ser também um campo obrigatório. Idade. Já a idade é um inteiro. A idade eu vou deixar opcional. Então, só basta isso. A idade int. E aí você pode se perguntar, mas espera aí. A matrícula não deveria ser um inteiro? Nesse caso, não. Porque a matrícula ele é um identificador. É que nem um CPF. Você não soma CPF com CPF. Você não soma matrícula com matrícula. Ele serve só para você identificar aquela pessoa. E uma matrícula poderia muito bem ter alguma letra no meio que não iria mudar de nenhuma forma a lógica dela. Tá? Então, por isso que a gente coloca ela como varchar também. Já a idade não, a idade é inteira, você soma a idade, você faz operações numéricas com a idade, então por isso que recomenda-se usar a idade como inteiro. E aí você pode ter outras coisas, como por exemplo, CRE, que é a média total do desempenho do aluno naquele curso, a nota total do desempenho do aluno naquele curso, né? A média geral. Então aqui a gente vai ter ele com outro tipo, um float, por exemplo, tá? Que é um decimal. E aí fica à vontade para criar o campo, quantos campos você quiser, para você ter essa tabela alunos. E aí, quando você for criar um novo aluno, você vai ter que preencher esses campos respectivos aqui. Obrigatoriamente, esses dois aqui, porque eles são not null, e esses dois opcionalmente. E aí chega o momento de você escolher aqui, ó, qual é a chave primária. Tá? Então, eu tenho esses 4 campos, eu tenho que eleger um deles como chave primária. Ou eu posso criar um campo à parte para ser a chave primária. Por exemplo, um campo ID inteiro, que seria a minha chave primária. Tá? Not null. E aí, para declarar esse campo como chave primária, eu faço isso aqui. Ó. Lá no finalzinho eu posso colocar primary key e entre parênteses eu digo qual dos campos que você declarou aqui será a chave primária. Né? ID. Pronto, então eu defino que ID vai ser a minha chave primária. E aí você pode se perguntar como é que eu faço para poder automaticamente, quando eu criar um aluno, ele ir incrementando esse ID, sem que eu tenha que fazer isso na mão. Basta trocar o int aqui por serial. Tá? Isso aqui é específico do Postgres. No MySQL tem uma outra conotação para isso, tá? Mas no Postgres a gente usa o serial, que ele vai incrementar esses registros a cada vez que você insere. Então, ó, vamos lá, vamos executar aqui. Criei a tabela alunos. E se você olhar agora aqui, se eu atualizar, ele vai aparecer aqui, vamos lá. Eu estava no banco Postgres aqui. Eu vou selecionar o banco alunos agora, tá? Eu vou executar. Pronto, se eu atualizar... Deixa eu ver aqui o que deu. Deixa eu só reconectar aqui, que às vezes ele dá esse bugzinho nesse programa aqui. Então, vamos lá. Banco de dados aluno. Vamos conectar aqui de novo. Agora sim, tá aqui, ó. Tabela alunos, tá? Veja que clicando 2 vezes eu vejo os dados que estão na tabela. Por enquanto não tem nenhum. Aqui eu poderia adicionar, por exemplo, aqui Jonas, matrícula alguma coisa, idade 25, CRE 9.5, por exemplo. Tá? Aperto Ctrl Enter, ele vai salvar esse dado para mim. Isso aqui é da forma gráfica de fazer, tá? Mas se eu quisesse fazer isso da forma consulta SQL, como é que seria? A gente tem a opção de usar um insert. Tá? Então, insert é o comando para inserir um dado na tabela. Então, insert into. Aqui eu passo o nome da tabela primeiro, alunos. E aqui quais os campos que a tabela tem. Então, por exemplo, ID, nome, matrícula, idade e CRE. E aqui eu passo velhos, dizendo quais são os valores que vão ser preenchidos respectivamente para esses campos aqui. No caso do ID, não me interessa fornecer um valor para ele, porque ele será gerado automaticamente. Então, eu vou excluir ele aqui da lista. Então, qual o valor que eu vou usar para o nome? Então, eu posso passar aqui um valor, como, por exemplo, Gustavo. Qual o valor que eu vou usar para a matrícula? Vou colocar aqui qual a idade e qual o CRE. Opa, 5.5 não, né? 9,5.
Então, note um detalhe aqui, ó. Quando eu usei uma string, eu separo ela sempre entre aspas simples. Estão vendo aqui, ó? Isso foi para a matrícula e para o nome. Já o número eu não preciso separar entre aspas simples. Eu posso colocar diretamente, tanto o decimal, 9,5, como o inteiro. Tá? Então, eu vou colocar o ponto e vírgula aqui. Eu vou selecionar só esse trecho e vou rodar só esse trecho aqui agora. Rodei. Executou com sucesso, estão vendo aqui? Então, se eu vier aqui, ó, na tabela e der um atualizar, apareceu o Gustavo. Então, a gente já tem alguns dados para brincar aqui na nossa tabela. Olha aí que maravilha. Certo? Então, o mesmo seria, por exemplo, para atualizar. Para atualizar, você usa um update. Então, update, você vai usar o update alunos, aliás, e aí você vai dizer quais campos você quer atualizar. Por exemplo, eu quero mudar a matrícula de Gustavo. Então, eu sei que Gustavo tem o ID 2 aqui, eu quero alterar a matrícula dele. Então, como é que eu faço? Update alunos, where, nome igual a Gustavo, por exemplo. Ou eu posso pegar pela matrícula, você que escolhe. Tá? Então, nome igual a Gustavo e vou alterar algum dado dele. Vamos alterar a idade, por exemplo. A idade de Gustavo está 25 aqui, eu quero mudar para 23. Tá? Então, ó, update alunos, where, nome igual a Gustavo. E o que eu vou fazer com Gustavo? Set, idade igual a 23. Então, ó, atualize na tabela alunos a idade 23 quando o nome for Gustavo. Vamos ver? Rodei, atualizei aqui, ó. Apareceu 23 agora. Legal? E do mesmo jeito a gente pode fazer um delete. Delete from alunos, where, idade igual a 25. Então, ou melhor, idade igual a 25 aqui. Tá? Então, quem tiver 25 anos será removido. Como só tem Jonas, ele vai ser removido. Vamos ver? Atualizei. Tá aqui. Jonas foi removido. Eu posso inserir novamente aqui outro aluno, vou botar Jonas de volta. Tá? Vou inserir novamente Jonas. Tá aqui. E posso fazer, para finalizar, um select, que é para você listar ou fazer buscas. Então, por exemplo, select, asterisco, vai me dar todas as colunas da tabela alunos, quando a idade for 25, ou quando o CRE for maior do que 9, por exemplo. Então, me dê os alunos que têm o CRE maior do que 9. Vamos ver o resultado. Está aqui, ó. Tanto o Jonas como o Gustavo têm um CRE maior do que 9, eles aparecem no resultado. Tá? Então, são essas operações que a gente tem que fazer. Vejam que não é muito complicado. São operações de inserção, atualização, remoção e seleção. Tá? Isso aqui é a nossa chamada DML, Data Manipulation Language, para você manipular os dados. E essa sintaxe aqui, essa consulta aqui, foi um exemplo de DDL, Data Definition Language, para a criação da tabela alunos. Ok? Tranquilo? Então, uma vez que nós temos agora uma tabela lá, com alguns dados, e nós sabemos como manipular esses dados, a gente pode fazer isso de maneira automática através de um software. A gente não precisa fazer isso manualmente aqui, executando consulta por consulta. A gente pode fazer um botãozinho lá para o usuário apertar, e ele poder inserir, poder buscar, poder fazer essas operações que a gente fez aqui. Então, para isso, a gente vai usar algum programa, tá? Para poder brincar um pouquinho. Então, eu vou criar aqui um novo projeto aqui na Eclipse. Tá? Um novo Maven Project aqui. Vamos lá. Eu vou criar ele aqui simples, sem nenhuma seleção inicial. Isso aqui é a identificação inicial que o Maven pede para você criar o seu projeto. Então, aqui é o ID do grupo do seu projeto, que eu sempre coloquei FPB. E o nome do projeto, eu vou chamar de exemplo banco de dados, exemplo BD. Tá? Vou dar um finish aqui. Ele vai criar um projetinho, ó, chamado exemplo BD. E aqui ele já traz alguns pacotes criados, na verdade, algumas pastas criadas, né? Pasta src main java, src main resources, e traz um arquivo pom xml, que é um arquivo que a gente vai declarar as nossas dependências. Tá? Então, o primeiro passo para a gente construir, para a gente fazer a conexão com o banco de dados, colocar aqui o passo a passo. Como conectar
uma aplicação Java com um banco de dados. Ok? O primeiro passo é a gente construir uma conexão com o banco. Então, do lado do Java, a gente usa um driver chamado JDBC. Então, ó, conectar com um banco de dados utilizando uma conexão JDBC. Tá? Então, JDBC é a API do Java, é a biblioteca do Java para você conectar com o banco de dados. Então, o primeiro passo é a gente importar essa biblioteca aqui para poder estar apto a conectar com um banco a partir de um programa Java. Essa é a primeira coisa. Depois que a gente importa, a gente vai conectar, a gente vai construir uma conexão com esse banco. Para conectar, a gente tem que passar o endereço do banco, o host do banco, no caso, está rodando a nossa máquina, localhost, tem que passar o usuário, tem que passar a senha, qual é o nome do banco, e a gente consegue conectar. Depois, a gente vai criar uma classe DAO, que é chamada Data Access Object, para poder fazer a manipulação dos dados. E aí vai ter lá operações de leitura, inserção, atualização, remoção. E, por fim, a gente vai construir algum serviço para utilizar a classe DAO. E aí esse serviço pode ser uma interface gráfica, uma interface de linha de comando, e por aí vai. Tá? Então, a gente tem essas camadas. A primeira camada é a conexão com o banco, que a gente vai utilizar a API JDBC para estabelecer essa conexão. E depois a gente vai pegar essa mesma API JDBC, vai utilizar a conexão que foi criada com ela e vai executar algumas operações de manipulação. E, por fim, a gente vai pegar isso que a gente construiu de manipulação e vai usar em algum local na nossa aplicação, uma interface gráfica, em alguma coisa. Tá? Então, vamos voltar aqui ao projeto. A primeira coisa a fazer é importar a biblioteca do JDBC. Tá? Como eu estou usando Postgres, a gente deve importar a biblioteca do Postgres, que é essa daqui, ó. org.postgres.sql, o group ID, e a versão que eu estou usando, essa 42, que é a mais nova, e esse é o Artifact ID Postgres. Você pode se perguntar, mas de onde é que você tirou isso? De onde é que saiu essa dependência? A gente pode vir aqui, ó, no MVN Repository e procurar aqui por Postgres JDBC. E aí você vai ver aqui Postgres SQL JDBC, clica aqui, ele vai mostrar aqui a versão, ó, e aí é só copiar esse código que está aqui e colar, que é exatamente o mesmo que vocês viram lá. Ok? Então não tem mistério. Basicamente aqui o que a gente fez foi adicionar essa dependência. Ok? Então com isso, o que acontece? Quando eu compilar esse projeto, ele vai automaticamente baixar isso aqui para a máquina de vocês. Tá? Então, se eu for aqui no terminal, só para mostrar aqui rapidinho. Se eu for aqui no terminal, claro que a IDE faz isso por baixo para você, tá? O Eclipse, NetBeans, IntelliJ fazem isso para vocês. Mas o que vai acontecer por baixo é isso. Se eu der um comando mvn clean package, ele vai criar um pacote e vai criar um pacote com essa biblioteca aqui na pasta target, ó. Então, o driver do JDBC vai estar aqui já vinculado no nosso arquivo jar. Tá? Então, a gente já tem essa biblioteca pronta para poder utilizar. Quando eu construir as classes, eu vou mostrar para vocês como é que fica isso aqui. Tá? Mas, por enquanto, foquem nisso aqui, na definição do que eu vou usar de dependência, que, por enquanto, é o nosso driver do PostgreSQL. Tá? Então, beleza. Começamos aqui, temos o projeto com esse driver, e eu vou fazer minha primeira classe, que vai ser o método main, só para a gente poder rodar alguma coisa. Tá? Então, aqui vou criar o método main. Public static void main. Deixa eu pegar aqui o atalho, pronto. E aqui eu vou construir alguma coisa para poder fazer operações no banco de dados. Tranquilo? Até então, aqui, não tenho nada, né? Eu tenho que conectar com o banco, eu tenho que fazer o modelo, enfim, tenho que
fazer toda a estrutura da aplicação. Então, o que a gente pode fazer de início, eu vou criar um pacotezinho aqui para não ficar no pacote padrão, tá? Chamado br.edu.fb.poo2. E vou mover esse main para lá. Vou mover aqui, yes, ok. E aqui eu vou criar alguns pacotes, como por exemplo, eu vou criar um pacote aqui chamado conexão, para a gente fazer a nossa conexão JDBC, ok? Então aqui no pacote conexão, eu vou criar uma nova classe e vou chamar ela de fábrica de conexões, ou de Connection Factory, para ficar mais padrão, tá? A gente está usando o main, que é a principal, então eu vou usar Connection Factory. Foi criada uma classe nova aqui. Tá, então o que a gente faz nessa classe? Essa classe ela vai construir para vocês uma conexão. Então eu vou ter aqui um objeto connection sendo retornado. Ok? E que objeto connection é esse? Onde é que ele sai? Se você der um Ctrl Shift O aqui no Eclipse, ele já vai sugerir a importação do Java SQL Connection. E se você for aqui na interface dele, você clicar em cima dele, você vai ver que ele é do pacote SQL, tá? Então, isso aqui ele faz parte da nossa biblioteca. Deixa eu ver se ele conectou aqui com o JDBC. Que é o que a gente vai usar para JDBC, tá? Então, deixa eu só ver se ele está identificando aqui, tá? Então, connection é o objeto da própria API do JDBC para você poder conectar com o banco de dados e retornar isso para a sua aplicação Java. Ok? Então, como é que eu faço para conectar com o banco? Existe essa classe aqui chamada Driver Manager e você tem um método estático nela chamado getConnection. Esse método você passa para ele qual é a URL, qual o usuário e qual é a senha, e com isso você vai receber como retorno um objeto connection, que eu vou chamar aqui de conexão. Então, conexão vai ser igual a isso, e eu vou passar aqui URL, login e senha. Alguém falou alguma coisa? A Jonas saiu e voltou, eu acho. Tá. Então, aqui eu vou passar qual é a minha URL de conexão. JDBC, Postgres, qual é o nome do banco, tá? O host, deixa eu só confirmar aqui o padrão do Postgres. Cada banco ele pode ter um padrão diferente, tá? JDBC, só corrigir aqui, Postgres, isso. O endereço, como roda na minha máquina, localhost, a porta. O usuário eu passo aqui como segundo parâmetro, que eu defini como admin, e a senha 123. Pronto, isso aqui é suficiente para a gente conectar com o banco de dados. Eu tenho que ou jogar a exceção para cima ou tratar aqui. Eu vou tratar aqui por enquanto. Tá? Então, se ocorrer um erro aqui, eu vou colocar uma mensagem de erro na tela do console, file ao conectar com o banco de dados. Quando a gente rodar. Ok? Pronto. E aí, nota que eu tenho que retornar. Então, eu estou criando essa conexão aqui, ó. Certo? Mas não retornei. Então, eu tenho que retornar a minha conexão. Só que eu declarei essa conexão dentro do bloco try-catch. Eu tenho que, então, declarar a variável lá fora. Posso atribuir a null, por exemplo. E aqui, no conexão, eu jogar o valor para ela. Aqui na linha 12, eu atribuí um valor a ela. Ok? Então, dessa forma, eu estou criando uma conexão. Então, sempre que esse método for chamado, ele vai criar uma conexão aqui. Tá? Então, não é uma boa prática você ter sempre a criação de uma conexão a cada chamada a esse método. O ideal seria a gente criar um singleton. Tá? Então, para criar um singleton é um padrão, vocês podem ler depois, tá? Sobre esse padrão, mas a ideia é que a gente faça o quê? Que toda vez que eu chamo esse método aqui, ele apenas retorne a conexão existente, não sempre crie uma nova. Para fazer isso, a gente pode criar aqui uma variável estática que vai guardar a conexão que foi criada, tá? Eu vou chamar aqui de conexão, a conexão que foi criada. O construtor dessa minha classe aqui, eu vou definir como privado, tá? Para ninguém criar uma classe Connection Factory por fora. E vou criar um método estático
que vai ser a minha getConnection. E nesse método estático, getConnection, eu vou checar se já existe alguma conexão. Então, se conexão for igual a nulo, se não existe nenhuma conexão, se conexão for igual a nulo, eu faço o quê? Eu crio uma nova. Tá? Então, eu vou criar uma nova aqui. Do contrário, eu só retorno a minha conexão. Então, dessa forma, o que foi que eu fiz de mudança aqui? Quando alguém chamar esse método getConnection, se a conexão já existir, ele não vai entrar aqui, ó. Então, ele não vai criar uma nova conexão, ele vai só retornar a conexão existente. Tá? Então, você cria só uma conexão para a sua aplicação, ao invés de estar criando uma conexão a cada chamada ao getConnection. Ok? Tranquilo. Então, temos como criar a conexão já. A gente já consegue criar uma conexão. Ótimo. Então, vou testar aqui. Ó. Vamos lá. Conexão é igual Connection Factory, que é a classe que a gente criou, getConnection. Ok? Vou fazer os imports aqui. Pronto. Então, só de chamar isso aqui, ele já deve conectar com o banco e me fornecer uma conexão. Então, eu vou rodar aqui para ver o que, é que vai dar, tá? A URL deve conter uma barra no final do host. Faltou a barra aqui no final do host. Deixa eu confirmar. Faltou o nome do banco, tá? Eu coloquei aqui a porta e não coloquei o nome do banco. Faltou esse detalhe. Coloquei agora. Ok? Vamos rodar novamente. Vamos ver. Deixa eu minimizar aqui para ele aparecer a saída. Vou mostrar aqui embaixo. Pronto. A saída foi vazia, então ele conectou. Não deu nenhum erro. Se eu fizesse um teste aqui e colocasse um login errado para o meu banco, o que é que ele vai dar como saída? Falha conectar com o banco de dados. A autenticação falhou para esse usuário. Ok? Então, agora a gente consegue conectar. Já temos a nossa conexão aqui. Nós conseguimos vencer essa primeira etapa de criar uma conexão com o banco de dados utilizando a biblioteca JDBC. Ok? O próximo passo é criar uma classe DAO para poder fazer a manipulação dos dados. Então, vamos lá. Vou criar um pacote novo aqui, tá? Que vai ser o pacote DAO. E nesse pacote eu vou criar aluno DAO. E aqui eu vou ter a manipulação dos dados. Então, por exemplo, aqui eu vou ter uma operação que vai trazer uma lista de alunos, listar alunos. Aqui eu vou ter uma outra operação que vai ser adicionar aluno, por exemplo. Vou ter outra operação que vai ser remover aluno. E por aí vai, tá? Atualizar aluno. Que recebe todos esses, claro, como parâmetro um aluno aqui. Mas não, tem ótimo. Então, você tem um objeto aluno, mas cadê ele? A gente não tem ainda. Então, a ideia é que a gente consiga converter o registro que está no banco de dados, tá? Isso que está aqui no banco, ó, que a gente consiga converter isso aqui para um objeto que está no nosso programa Java. Então, essa é a ideia. Então, para que isso seja possível, logicamente, a gente tem que ter um objeto que reflita exatamente esses mesmos campos que estão no banco. Então, aí é fácil. Aí vocês já viram lá em PO1 como é que a gente cria um objeto para representar algum dado. Eu vou criar aqui um pacote chamado model para o modelo e vou criar aqui uma classe nova chamada aluno. E essa classe aluno vai ter alguns campos como o ID, a matrícula, o nome e o CRE. Ok? E aqui eu vou gerar os getters e setters, tá? Que a gente tem que ter a nossa classe no Java, num bin Java válido, tá? Gerei aqui os getters e setters, tá ok? E pronto. Nós temos aqui a nossa classe aluno. Então agora, aqui no nosso DAO, eu posso importar e já vai ser válido listar os alunos, adicionar, remover, atualizar, tudo, objeto aluno, ok? Então, beleza. No listar alunos, o que é que a gente tem que fazer? Uma consulta SQL,
usando a nossa conexão. Então, para isso, eu posso usar aqui uma referência para Connection Factory para obter uma conexão. Então, eu vou chamar aqui de conexão. E esse connection ele vai ser obtido através de uma chamada a nossa Connection Factory. Tá? Então, igual Connection Factory get connection. Pronto, tem uma conexão. E agora eu posso fazer aqui, através da minha conexão, alguma operação de manipulação ou até também de criação de estrutura. Mas no nosso caso, a gente vai fazer uma operação de manipulação. No caso do listar alunos, a gente tem várias opções aqui, e aí que entra a parte um pouquinho mais complicada dos statements, que são os componentes para criar consultas com variáveis que você injeta valores dentro de cada campo. Tá? Eu tenho alguns exemplos que eu mostrei lá no projeto da interface gráfica, que vocês devem ter visto. Tá? Mas, no geral, só para a gente não perder muito tempo, vou mostrar aqui um exemplo do que seria o listar alunos. Tá? Nós temos aqui ó, o SQL que você vai usar. Então, por exemplo, select asterisco todos os campos de alunos. Tá? Aqui você pode colocar um limite até quanto você quer listar. E aqui, vou chamar de connection para facilitar. Tá? E aqui nós temos, por exemplo, a substituição através do prepared statement. Então, você, para conseguir criar uma consulta aqui, qual o método do objeto connection que você vai usar? O prepare statement. Tá? Então, você passa para esse método uma SQL, que é essa daqui, e usando o prepare statement, você tem como injetar valores. Então, por exemplo, selecione os alunos, limite esse resultado numa quantidade. Então, aqui eu posso passar uma quantidade e ele vai listar uma determinada quantidade de alunos no máximo. Então, por exemplo, se eu tiver 1 milhão na minha base, eu posso limitar no número X que for passado aqui como parâmetro. Ok? E como é que eu converto o aluno que veio do banco para o objeto aluno? Aqui é simples, ó. Nós podemos pegar e varrer o nosso result set. Então, notem que aqui eu estou em connection, certo? Prepare statement. Isso vai retornar para mim um objeto prepared statement. Tá? É o que a gente tem aqui, que eu chamei de statement. Esse objeto é o que eu usei para poder substituir o valor que está nessa interrogação aqui por o valor que foi passado nessa variável, quantidade. Dou o execute para ele executar essa consulta no banco. E aí, depois do execute, eu consigo pegar o resultado. Então, aqui, ó, eu chamo o método getResultSet, que vai me trazer um objeto com resultado. Esse objeto é o ResultSet, é o que está aqui. De posse desse objeto, a gente consegue varrer cada registro. Então, imagine que eu tenho aqui ó, os registros no banco. O meu ResultSet ele vai criar aqui um ponteiro para cada registro. Então, ele começa apontando para cá, para o primeiro, certo? E quando eu dou o next, ele vai para o próximo. Então, por exemplo, ele começa apontando para ninguém, aliás, só para reformular. Ele aponta para ninguém inicialmente. E aí, quando eu dou o next, ele vai pegar o meu ponteiro e jogar aqui para o primeiro registro. Então, quando eu chamo aqui o getStringNome, ele pega o nome do primeiro registro. GetStringMatrícula, ele pega a matrícula do primeiro registro. Não tem curso, não tem situação, a gente criou outros campos aqui, que foram a idade. A idade é um inteiro, então eu chamo um getInteger para a idade. GetInt idade aqui, o nome da coluna. E o CRE é um decimal. Então, getFloat CRE. E aí eu consigo ler esses campos dessa linha específica. Então, aqui eu vou criar um aluno, eu posso no aluno aqui criar um construtor que já vai receber esses campos nome, matrícula e CRE e ID. Tá? Então, eu vou criar aqui um construtor com todos os campos. Vou deixar um construtor sem nenhum campo também, que é a recomendação para a gente ter um Java Bean que seja válido. Tá? Vou deixar as duas opções aqui, um sem nada e outro com todos os campos. E a gente pode usar esse construtor aqui na hora de fazer
a instância do objeto aluno. Então, aqui, ó, idade e CRE. Ok? Então, aqui a gente consegue criar um objeto aluno, nome, matrícula, faltou... Ah, não criei o campo idade aqui no aluno. Esqueci de criar a idade. Então, eu vou criar aqui a idade, vou gerar o get e set da idade. E vou colocar ele aqui no construtor também. Tá? Para completar o nosso objeto. Pronto. Então, deixa eu ver se a ordem está certa. Nome, idade está vindo antes da matrícula. Então, idade, matrícula, CRE e faltou o ID. Vou puxar o ID aqui, que é um inteiro. Tá? Integer, ID, igual getInt, ID. Pronto, deixa eu só confirmar aqui. Nome, matrícula, nome, idade, matrícula, CRE. Nome, idade, matrícula, CRE. O que é que está dando errado aqui? Deixa eu só confirmar os campos. ID. O que é que ele não está reconhecendo ainda? Deixa eu só ver aqui. Long string. Ah, tá. O ID está como long. Tá? Então eu vou dar um get long aqui para ele poder reconhecer. Pronto. E o que é isso aqui agora? Tá, e faltou declarar a exceção aqui que ele pode dar quando eu executar a consulta. Tá? Eu vou dar um throws para ele poder soltar essa exceção para cima. Pronto, uma vez que eu criei o objeto aluno, eu posso adicionar lá uma lista que foi declarada aqui em cima. Então eu criei o aluno, jogo ele na lista, e notem que o while vai continuar, porque enquanto tiver um próximo, enquanto o objeto next retornar alguma coisa, ele vai se manter na lista. Então, o next ele vai dizer é true ou false. Se tiver próximo, ele retorna true. E ele vai manter o apontador no campo, no registro atual. Então, por exemplo, ele pegou Jonas, preencheu esses dados de Jonas, criou o aluno com esses dados, adicionou aqui e retornou e adicionou aqui e volta aqui para o começo do while. Tem mais algum outro aluno? Tem Fagner. Então ele vai pegar o apontador, jogar aqui para Fagner, e aí quando ele entrar aqui, ó, no getLong pegando ID, getString pegando o nome, vai pegar os dados de Fagner, tá? E não mais de Jonas. E assim por diante. Chegou aqui no final, volta para cá, tem próximo? Tem. Quem é o próximo? Gustavo. Tem próximo? Tem. Quem é? O Jonas. Então, a gente consegue navegar e retornar um conjunto de dados. Tá? Isso aqui foi uma operação de listar. A operação de adicionar também seria super simples, seguindo o mesmo padrão. Tá? Então, ó, tem a consulta. Insert into alunos, nome, matrícula, idade, CRE, tá? Que são os campos que a gente está adicionando aqui. E aqui eu vou só trocar set int idade, get idade e set float CRE. Então aqui a gente está fazendo o contrário. Eu pego o objeto aluno e vou transformar ele numa consulta SQL. Exatamente igual que a gente fez aqui anteriormente. Certo? Essa mesma consulta ela vai ser preenchida com os valores que vêm de um objeto aluno que foi passado via parâmetro, que é o que está aqui. Ok? Então, ó, o que a gente faz? Primeira coisa, criar a consulta SQL e colocar as interrogações no lugar dos valores que você quer injetar. Segunda coisa, pega o objeto connection, chama o método prepareStatement, passando esse SQL como string, e depois você pega o retorno isso, que é um objeto preparedStatement, e injeta os valores. Então, ó, injeta o valor na posição 1, o nome, na posição 2, a matrícula, na posição 3, a idade, na posição 4, o CRE, e executa. Dá um execute, update aqui. Ok? Então, ó, se eu quiser testar isso para ver se funciona, como é que eu faço? Eu vou aqui no meu main, não vou mais usar conexão aqui, agora eu vou instanciar a nossa classe DAO.
tá? Que é o nosso aluno DAO. Então, aluno DAO igual new aluno DAO. A gente está abstraindo a conexão, tá? Então, aqui eu faço o quê? A operação que eu quiser. Então, por exemplo, eu vou adicionar um aluno. Tá? No nosso banco, até então, a gente tem aqui Gustavo e Jonas, e eu vou adicionar Fagner. Tá? Então, vamos lá. Vou criar um objeto aluno agora. Aluno, aluno igual new aluno. Aluno, 7, idade. 23. Aluno, 7, matrícula. Aluno, 7, nome. Aluno, 7, CRE. 9.6. Ok? Pronto. E aí, ó, adicionar aluno, passando o aluno, tenho que tratar a exceção aqui. Se der algum erro, eu posso exibir uma mensagem que deu falha ao salvar o aluno. Falha ao salvar aluno. Certo? E pronto, vou adicionar aqui. Então, quando eu rodar esse programa, ele já vai adicionar Fagner no nosso banco. E depois eu posso listar para ver o resultado. Então, eu vou chamar o mesmo DAO e vou chamar o método aqui, listar alunos. Tá? Então, o nosso listar alunos, qual a quantidade eu quero listar? Vou listar uns 5, ou sei lá, 10, para pegar todo mundo, tá? Só tem 3, mas, enfim, vou colocar o número a mais para vocês verem que não tem problema. Então, pronto, esse listar alunos vai retornar para a gente uma lista de alunos. E daí a gente vai, eu vou importar aqui o objeto lista e vou fazer um for para poder listar. Aqui eu também tenho que fazer um try catch para poder, se der algum erro, posso dizer aqui falha ao ler os alunos ou ler o aluno. Então, falha ao ler os alunos, tá? E aqui eu posso fazer alguma operação com os alunos que estão aqui. Então, por exemplo, eu posso dar um for de objetos, que é esse aqui. Vou chamar de A, o aluno que está dentro do for. E aí eu posso exibir, por exemplo, o nome dos alunos. Então, vou colocar aqui em cima, nome dos alunos, matrícula, presentes na live. Presentes na aula. Pronto. Nome dos alunos presentes na aula. E aqui eu vou exibir o nome dos alunos. Então, A, get nome. Ok? Então, o que a gente vai ter? A inserção do aluno Fagner aqui. Vou colocar um sysout para a gente ver esse feedback. Ó. Inserindo o novo aluno. E aqui eu vou colocar um system out para mostrar listando alunos. Tá? Vamos rodar para ver. Olha aí, ó, inserindo o novo aluno, listando alunos, nome dos alunos presentes na aula, Gustavo, Jonas e Fagner. Então vejam aqui no nosso banco de dados, apareceu ó, o Fagner que foi colocado através do nosso programa Java. Então aí a gente pode criar outros métodos e seria basicamente repetir esse esforço aqui, criar um SQL como esse que a gente fez aqui, ó. Por exemplo, um delete, um update, e substituir os valores que você passa aqui no where por interrogação e injetar através do prepared statement os valores correspondentes ao objeto aluno que você recebeu. Então, é basicamente isso. Tá? Então, detalhe aqui, que a ordem do prepared statement sempre começa em 1, não em 0. Tá? Então, esse primeiro elemento aqui, essa primeira interrogação vai ser o correspondente à posição 1 aqui. Então, já está muito acostumado com um array que começa em 0, mas nesse caso específico de substituição no prepared statement, você usa a partir do 1. E daí você pode pegar essa classe aqui, ó, esse aluno DAO, e usar onde você quiser, numa interface gráfica, em qualquer tipo de programa Java, isso aqui vai funcionar. E você vai estar conectando com o banco de dados, vai poder fazer qualquer tipo de operação de maneira fácil e rápida. Ok? E aí a única coisa que você precisou colocar no seu projeto como dependência foi esse driver do Postgres aqui. Ok? Então, a gente está chegando perto já das 7, né? Vocês vão ter uma reunião agora. Então, eu queria saber se deu para pegar bem, deu para pegar direitinho essa revisão em cima de conexão com o banco. Dúvidas? Se manifestem.
Dúvidas, pessoal? Gustavo, Wagner, Jonas. Tranquilo? Sim, Gustavo. Tem que ter interface. Você pode fazer interfaces simples, tá? Para disparar alguma ação. E a ideia é que a gente tenha uma interface. Tá? Se você quiser, no próximo momento, a gente pode fazer uma revisãozinha em cima de interface também, mais detalhada. Tá? Mas eu queria muito que nessa semana vocês conseguissem fazer a integração com o banco. Então, assim, só para contextualizar vocês, não vai ter exercício, Jonas, porque a gente vai focar no projeto. Então, a atividade vai ser integrar essa API aqui do JDBC no banco de vocês e tentar fazer alguma coisa que envolve o projeto. Então, eu vou definir bem, para essa semana a gente vai ter essa parte de conexão com o banco, esse modelo. Então, a ideia é que vocês já mandem na semana que vem, até a quarta que vem, uma primeira entrega do projeto que vai envolver a parte de modelagem dos dados e conexão com o banco. Então, o que eu espero para a próxima semana? Algumas classes já com os dados do projeto de vocês, por exemplo, produto, veículo, o que envolve o projeto de vocês, a criação do banco através de um SQL, como esse que eu acabei de fazer, ó, criação das tabelas, e um primeiro esboço já dessa classe DAO, além, claro, da classe de conexão, que aí vocês podem usar até essa mesma classe aqui, não tem mistério. Tá? A questão é vocês usarem o DAO, que vai ser referente à classe de negócio de vocês. Então, por exemplo, vocês estão fazendo algo com o veículo, então vai ter o veículo DAO com as operações em cima de veículo. Tá? O produto DAO em cima de um produto. Se tiver mais de uma tabela, vai ter que ter mais de um DAO para cada tabela. Mas é basicamente trabalho de copiar e colar, tá? Então não tem muito problema. Então, vocês estão fazendo em dupla, ótimo. Cada um pode fazer um pedaço, um pode fazer uma classe da conexão com o DAO, o outro pode fazer a tabela, enfim. Vocês podem se organizar melhor para poder conseguir fazer isso. Tá? Então, a primeira entrega do projeto vai ser uma entrega parcial para a semana que vem. Eu vou colocar lá no Moodle para vocês, que envolve essa parte que eu mostrei hoje. Conexão com o banco, criação das tabelas e a construção do DAO com alguma operação. E aí a outra entrega, que vai ser na outra semana, vai envolver a interface gráfica. E aí a gente pode ter um outro momento como esse aqui, para poder tirar dúvidas que envolvem a interface gráfica, para que vocês fiquem bem afinados para a entrega final. Ok? Então, mais alguma dúvida? Se quiser, pode enviar já com interface, Fagner. Melhor ainda, tá? Que a gente depois vê como aperfeiçoar e criar novas operações. A ideia é que tenha uma interface que tenha pelo menos uma listagem, que pode ser uma tabela, como eu mostrei no exemplo anterior, que tenha alguma operação de busca e inserção. Se tiver o CRUD completo, melhor ainda. Tá? Como atualizar um registro, como remover um registro, em cima da lógica de negócio de vocês. Ok? Tranquilo, pessoal? Mais alguma dúvida? Pois então, eu vou deixar esse tempinho para vocês. Isso, no caso de vocês, Fagner, atualizar, excluir, inserir produtos. Exatamente. Ok? Para poder gerenciar o supermercado. Pronto, então maravilha, pessoal. Agradeço muito a presença de vocês hoje aqui. Tá? Espero que todo mundo tenha tirado as dúvidas envolvendo o banco de dados. E a gente pode fazer um momento similar a esse na próxima semana, pegando a parte final do projeto envolvendo a interface gráfica, mas não deixem de submeter. Tá? Eu vou abrir no Moodle daqui a pouco o link para vocês submeterem a resposta envolvendo essa primeira parte do projeto, que envolve a modelagem. Então, minha sugestão, a primeira coisa a fazer é modelar, é desenhar mesmo. Pode pegar até no papel, em algum local. Quais são as tabelas que vão envolver o meu projeto? Ah, tem veículo, tem produto. Quais são os campos que tem em cada tabela? Ah, tem nome, tem preço. Quais são os tipos de cada um? Ah, nome é um varchar, preço é um decimal, que é um float. E por aí vai. Então, a primeira coisa é fazer esse exercício de modelagem. Depois, parte para o SQL. Ah, vamos montar aqui o SQL. Executou, funcionou. Ótimo. E aí você vai montar o projeto e criar a fábrica de conexão para conectar com o seu banco
e depois o DAO para fazer as operações. E, logicamente, os objetos Java que vão refletir os dados que estão em cada tabela. Ok? Então, uma boa semana a todos. Qualquer dúvida também podem postar no fórum, vou estar disponível. E até a próxima semana.